Você já ouviu a frase aprender para sobreviver? Você está satisfeito com sua capacidade de aprender? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir o que faz nós aprendermos e memorizarmos com mais facilidade. Olá, eu sou Marta Figueiredo, professora especialista em métodos de aprendizagem. Nesse vídeo eu vou te contar como os nossos antepassados guardavam tudo na memória e o quanto isso foi importante para chegarmos vivos em pleno século XXI. Para entender sobre aprendizagem, vamos voltar ao passado e dar um passeio pela história da concentração e memorização, que se confunde até com a nossa própria história humana. Era aprender para sobreviver. Há milhares de anos, em uma época em que um pedaço de pau e uma pedra eram armas de caça, em que plantas matavam por envenenamento e em que tempestades eram vistas como a ira dos deuses. Nossos antepassados tinham a memória como o principal mecanismo de garantia de sobrevivência. Aprender durante muitos séculos foi um exercício de tentativas, erros, acertos e, lógico, de memorização. A memória, guardiã dos resultados, fossem eles bons ou ruins, cumpriu o papel de caderno de anotações das aventuras humanas pela Terra. Nessa época, a melhor definição de sucesso era lembrar e aprender para não morrer. Quando descobrimos que era possível registrar rotina em pedaços de madeira, pedras, ossos e folhas, quando notamos que era possível ensinar os membros de um grupo por meio de desenhos e símbolos, o cérebro humano começou a sofrer importantes modificações. À medida que os traços dos desenhos e as mensagens eram aperfeiçoados e passavam a ter significados complexos, a criatividade humana também foi aguçada e a história seguiu sendo registrada nas mais variadas superfícies. Folhas, madeira, ossos, paredes, placas de argila e tábuas rasas com cera foram nossos primeiros blocos de anotação. Em um mundo em que a memória das pessoas não dominava símbolos representativos e não dispunham de meios de anotação, o poder da memória humana determinava o sucesso na aquisição do conhecimento. Antes da escrita, o conhecimento era transmitido por meio oral, ou seja, por intermédio de conversas. No passado, ter a oportunidade de aprender ouvindo os conselhos de um sábio era privilégio, e por isso cada detalhe era memorizado. Se um aprendiz desejava sorver o conhecimento de um mestre, teria de confiar exclusivamente em sua memória. Uma vez absorvido pela memória, o conhecimento passava por processos de digestão mental, ou seja, era comum o aprendiz meditar, experimentar, refletir, alterar, subtrair ou até acrescentar uma coisa nova. A manipulação do conhecimento, você sabe, fortalece ainda mais a memória, desperta a criatividade, libera a inteligência e nos torna profundos. Sócrates, o filósofo, tentou nos alertar dizendo que a escrita implantaria o esquecimento, que ao ler as anotações, os homens iam acabar de exercer sua criatividade porque confiariam apenas no que tivesse escrito, e que trariam conteúdo à lembrança não mais dentro de si, mas com auxílio de meios exteriores. O volume de dados, a velocidade da tecnologia mudaram o nosso comportamento de tal forma que hoje parece dolorido o ato de memorizar e lembrar alguma coisa. O pior é que o cérebro está se acostumando e se moldando ao conforto de não lembrar, apenas consultar. E assim ficamos dependentes da tecnologia para memorizar, decidir e agir. É claro que não são apenas os recursos tecnológicos que causam o esquecimento que tanto afeta as pessoas hoje em dia. Há outras razões fortes que já abordei em outros vídeos também. O que você precisa saber aqui hoje é: a lógica das emoções e sua conexão com a memória são fáceis de entender. Aquilo que você gosta, você faz com atenção e por isso você memoriza. Aquilo que você não gosta e, portanto, o que não dispensa atenção, você não memoriza. E quando você está emocionalmente bem, a sua memória funciona bem. Quando você está emocionalmente mal, a sua memória funciona mal. Essas regras se aplicam a todas as atividades, sejam elas pessoais, sociais, acadêmicas ou profissionais. Além disso, em pleno século XXI, com um turbilhão de informações, saiba que existem meios para melhorar o desempenho da memória humana. Você precisa saber que a chave para ter uma excelente memória está no modo de usá-la, que memorização é um processo ativo e não passivo. Se você deseja realmente memorizar ou lembrar alguma coisa, terá de fazer algo a respeito disso. Terá de ativar a memória e envolvê-la no processo. E a melhor forma de fazer isso é colocando o cérebro para trabalhar. Assim, em todas as situações importantes, evite o uso de anotações, aplicativos ou quaisquer coisas que deixam seu cérebro parado. Mantenha-se vivo,
acordado e presente, participando como protagonista de cada momento valioso de sua vida. Se você tiver dificuldade, narre em voz alta no começo o que você está fazendo a cada momento. Pode parecer loucura no começo, mas reativa a sua capacidade de colocar o seu cérebro ativo no presente. Por exemplo, eu estou colocando o celular em cima da mesa. Você faz e fala. Vai falando em voz alta mesmo. Estou lavando as mãos. Tudo que você costuma fazer distraído, comece a colocar presença. Fazendo isso, o seu processo de memorização se torna ativo e sua memória vai agradecer pelo novo modo de você ver o mundo. Lembra dos nossos antepassados? Lembrar para sobreviver. Se você ficou até agora nesse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E acredite, você pode sim ter um cérebro, ter uma memória capaz de lembrar, capaz de aprender o que você quiser.